Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Já quero aqui deixar um convite para você vascaíno que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscrever, né? Aqui todo dia tem vídeo, de manhã, de tarde e à noite. A gente entra ao vivo também para trocar ideia, conversar, esclarecer aí as dúvidas da torcida do Vasco. Então, ó, já corre lá embaixo, se inscreve no canal. O vídeo de hoje a gente vai falar bastante, repercutir o amistoso de ontem, né? O Vasco ontem voltou a campo para enfrentar o Boa Vista, né? Semana passada havíamos enfrentado o Maricá, perdemos como time titular, depois revertemos ali o resultado com a equipe reserva e ontem a mesma história se repetiu. Então a gente vai comentar o que está acontecendo, pressão interna para cima do Pedrinho em relação aí ao Carille, né, que não vem dando o resultado esperado até o momento, né? O Vasco até agora com 4 vitórias somente no Campeonato Estadual e ele as classificações de Copa do Brasil. Então a gente vai falar um pouco sobre essa pressão ali para cima do Pedrinho em relação ao treinador do Vasco. Vamos falar também sobre as situações envolvendo Dimitri Payet e Felipe Coutinho, né? O Payet que deve estar de saída aí já agora no começo do mês de maio, e situação de Coutinho aí que recebeu proposta para deixar o Vasco da Gama. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa possibilidade do Coutinho sair ou ficar aí até o final da temporada, e também vamos trazer novidades aí sobre o imbróglio judicial envolvendo Vasco e 777, porque ontem conversei aí com pessoas próximas ao presidente do Vasco, né, o Pedrinho ali, que nos trouxeram uma informação importante em relação a algo que pode acontecer agora, já na próxima semana, né, nessa disputa judicial aí pelo comando do futebol, né, pelo comando da SAF Vascaína. Então fica a dica para você primeiro, acompanhar o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo aqui para vocês no vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração, rapidinho, de graça, não custa nada, dá aquela força pra gente, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida no nosso vídeo. E você, como eu falei no começo do vídeo, que ainda não é inscrito, você que acompanha aqui os nossos vídeos, mas por acaso esqueceu de se inscrever, rapidinho, ó, para o vídeo, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família aqui todo dia, independente se é Natal, Ano Novo, aniversário, a gente faz vídeo para vocês aqui, né, para atualizar como está a situação do nosso Vascão. Então corre lá embaixo, botão vermelho, clicou lá, se inscreveu, veio fazer parte da nossa família. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a partida de ontem, né? Repercutir um pouquinho sobre mais um amistoso que o Vasco fez ontem, né? Visando as estreias do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana e a sequência da Copa do Brasil. E ontem a história se repetiu, né? Lembrando que no sábado passado o Vasco tinha enfrentado a equipe do Maricá. O Vasco venceu aquele amistoso por 4-2, porém uma história ali que é uma história um pouco mal contada, porque o time titular perdeu por 2-1 para o Maricá e depois os reservas reverteram o cenário, fazendo 3 gols ali, vencendo por 3-0, totalizando 4-2. E ontem a mesma história se repetiu. O primeiro e o segundo tempos ali com o time titular, o Vasco perdeu por 1-0 e depois o time reserva, né, conseguiu reverter o cenário, né, fazendo 2 gols, Sforza e o Payet, né, concretizando ali esses gols, né, inclusive o gol do Payet de pênalti, muito contestado pela equipe do Boa Vista, né, que reclamou que não teria sido penalidade máxima. Mas enfim, né, ontem o Carille fez um time titular um tanto quanto estranho, né, colocando o meio de campo ali com Hugo Moura e Souza. Você tem Jair, Paulinho, Sforza, Matheus Cocão e ele colocou o Souza como titular ontem. Não entendi, né? Não consegui compreender. Ontem também tivemos a volta do Adson, não como titular, mas entrando ali no terceiro tempo da partida ali como uma opção. Coutinho e Tietê não jogaram, né? E o time foi formado com o Daniel Fusato, foi o goleiro titular. Não sabemos ainda se o Léo Jardim foi poupado ou se sentiu alguma lesão ou simplesmente não atuou ali por questão ali de repente ter pedido uma folga para poder estar presente em alguma coisa da família dele. Quarteto de zaga com Paulo Henrique na lateral direito, Piton na lateral esquerdo, João Vitor e o Maurício Lemos mais uma vez jogando como titular, segundo jogo dele como titular e segunda derrota dos titulares do Vasco. Inclusive o gol marcado ontem pelo Boa Vista foi um erro de saída de bola do Vasco, não sabemos quem errou, mas foi um erro ali da saída, da defesa, né? Meio de campo foi formado por Hugo Moura,
Acreditem vocês ou não, Souza, Garré e o Nuno Moreira, e lá na frente, Ryan e Verratti, né? E como eu falei, surpreendentemente o Vasco foi derrotado com o time titular e depois ali no time reserva, né? Entrou o Sforza, teve a entrada do Paulinho, do Jair, enfim, outros jogadores como o Lloyd Augusto entrou também, não foi bem o Lloyd Augusto na partida, né? E o Vasco acabou virando para 2-1. E com essa derrota do time titular, mais uma vez, foi muita pressão interna para cima do Pedrinho, né, o presidente do Vasco, em relação à situação do Carille, né? Muita gente havia pedido a demissão do Carille após o término do Campeonato Carioca. O Pedrinho bateu o pé e falou: Carille fica no Vasco. E agora muita gente contestando essa decisão, né? Contestando aí por que o Pedrinho não quis trocar o treinador, ir atrás ali de repente do Renato Gaúcho ou de algum outro técnico que jogue de uma forma um pouco mais ofensiva. Enfim, Pedrinho não acredito que vai demitir, não acho que vai trocar treinador. O que eu posso falar e dar a minha opinião aqui, né? Isso aqui é opinião minha. Peço para vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários. É o seguinte: se o Carille insistir em colocar Souza no time titular aí para estreia de Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, a tendência, irmão, é que a gente não vá bem nesses campeonatos, né, cara? O Souza, para mim, é um ex-jogador em atividade, né? Um jogador que praticamente não atuou na temporada. E você tem aí muitos jogadores no elenco que são exatamente da mesma posição. Como eu citei, tem o Sforza, tem o Matheus Carvalho, tem o Jair, tem o Paulinho, tem o próprio Maxime Domingues, que é oriundo dessa posição, né? E acaba optando por um jogador aí com 34, 35 anos de idade, histórico de lesões aí, mas enfim, preocupação realmente grande aí para saber o motivo, né? Qual será aí a ideia do Carille em trazer essa formação com Souza no time titular. Mas enfim, como eu falei, não acredito que o Carille será demitido agora, né? Espero que funcione, tomara que comece o Campeonato Brasileiro, o Vasco muito bem, com vitórias, estreando com o pé direito na Sul-Americana, e que o Carille calhe a nossa boca, né? Que ele consiga fazer um grande trabalho, mas realmente aí fica aquela dúvida, né? Fica aquela questão na cabeça do torcedor, por que será, né? Que o Vasco contrata tantos jogadores na hora de colocá-los em campo, o treinador acaba optando ali por opções antigas, né? E opções que não vinham sendo utilizadas no campeonato estadual. Mas mudando de assunto, agora vamos falar um pouquinho sobre saídas. Por quê? O Vasco, nesse momento, vive um grande dilema, né? Uma grande polêmica interna em relação a dois jogadores. Primeiro, Dimitri Payet. Pelo que a gente apurou, o Payet realmente não deve continuar no Vasco, né? Já tem até data marcada para sua despedida, que é o dia 4 de maio, né? O Vasco enfrenta o Palmeiras. Inicialmente a partida seria em São Januário, porém o Pedrinho acabou vendendo esse mando de campo para Brasília, né? O jogo irá acontecer no Mané Garrincha, né? A partida vai acontecer lá na região centro-oeste do Brasil, né? E provavelmente será aí a última partida do Payet vestindo a camisa do Vasco. Lembrando que o Payet, o contrato dele se encerra no dia 5 de maio. Payet recebe um salário de R$1.500.000 por mês e obviamente não vem entregando nem perto disso, né, dentro de campo. Então o Vasco aí no começo do ano até cogitou uma renovação, extensão de contrato, porém isso não deve acontecer, então o Vasco vai poupar essa grana e talvez ter a possibilidade de reinvestir esse dinheiro na janela do meio do ano. E aí a outra grande questão, né, o outro grande dilema e polêmica hoje dentro do clube e também fora do clube entre os torcedores é a situação de Felipe Coutinho, né? Eu, por exemplo, ontem, quando eu fiz o meu vídeo da tarde, falei sobre essa possibilidade de saída do Coutinho, eu percebi, cara, que mais ou menos ali 60% da torcida quer que o Coutinho continue no Vasco e outros 40% espera que ele não fique, porque não tá jogando um bom futebol. Então a primeira coisa que eu quero saber de você que tá do outro lado é o seguinte: você manteria o Coutinho? Se você manteria o Coutinho, coloque aqui nos comentários: Mário, o Coutinho tem que ficar, pelo menos até o final do ano. E se você acha que o Coutinho não deve ser mantido, deixa nos comentários: Coutinho não pode ficar. Quero saber a opinião da galera, fazer essa votação aqui. Mas a situação é o seguinte, cara: Coutinho recebeu proposta. Tá, o Coutinho recebeu uma consulta, uma sondagem vindo do futebol mexicano, mais precisamente da equipe do Monterrey, né? O Coutinho, lembrando que ele tem um salário no Vasco hoje que é R$1.500.000, muito alto para o futebol brasileiro, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, como eu falei no vídeo de ontem. O Flamengo, né, nosso arquirrival, tá renovando o contrato agora do Gerson, que é capitão do time deles, um craque de bola, seleção brasileira, e vai pagar R$1.500.000 por mês pro Gerson. Ou seja, será que o Vasco não está investindo mal esse dinheiro? Será que o Coutinho, né, não poderia de repente receber uma redução salarial, de repente fazer um contrato de metas, como aconteceu com o Juninho Pernambucano lá atrás em 2011, quando ele voltou para o Vasco, né, com um salário muito baixo, e aí atingindo, né, metas, gols marcados, assistências, títulos conquistados, classificação para Libertadores?
proporcionalmente o salário poderia aumentar. Eu acho que esse seria um cenário ideal para essa questão do Coutinho, caso ele realmente queira ficar no Vasco. Pelo que a gente apurou, ele quer ficar, ele tá feliz, ele quer dar pro torcedor vascaíno algo a mais, porém não dá para ficar, né, recebendo um salário de R$1.500.000 por mês, com tantas lesões, com tantos problemas aí, e não conseguindo entregar dentro de campo. Pelo que a gente apurou, o Coutinho não aceitou a proposta, né, do Monterrey, né? Parece que ele não quer sair aqui do Brasil, parece que ele quer ficar, tá contente, a família dele tá muito feliz no Rio de Janeiro, né, de volta, de onde ele saiu lá atrás com apenas 17 anos, mas enfim, né, aqui a gente apenas está trazendo para vocês essa notícia que é importante, né, em relação ao futuro do Vasco e ao futuro do Felipe Coutinho. Tomara que ele se recupere, volte a jogar muita bola e possa aí dar alegrias pro torcedor vascaíno. E aí a gente chega agora na questão aí dessa briga judicial envolvendo o Vasco e a 777, né? Como vocês sabem, agora nessa última semana, a 777 indicou, né, o nome do representante dela aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Trata-se do Mark Shapiro, é um cara que trabalha numa empresa lá dos Estados Unidos chamada Bruce Riley Services, né? E segundo a 777, esse sujeito, né, esse homem aí seria, né, o novo dono, né, o da 777 Carioca, né, e a pessoa responsável aí por responder qualquer coisa no território brasileiro. O fato é, ele não mora no Brasil, ele tá nos Estados Unidos, uma pessoa que a gente não sabe quem é, e o Vasco, né, parece que vai tentar aí judicialmente a quebra de contrato, porque a 777 não estaria cumprindo, né, o que foi colocado contratualmente aí entre o Vasco e a empresa americana lá atrás, né, quando o contrato foi feito ali na venda do nosso futebol pelo ex-presidente Jorge Salgado, né, que fez toda essa questão aí com a empresa americana. Então o Vasco provavelmente agora, já nessa semana, já nos próximos dias, segunda, terça ou quarta-feira, pode estar entrando aí com um pedido judicial oficialmente aí tentando a ruptura, né, tentando essa quebra de contrato e de forma definitiva, de forma integral e oficial, assumindo o comando aí do futebol, né, da SAF vascaína. Então notícia importante, nessa semana a gente pode ter desdobramentos aí na Justiça do Rio de Janeiro, que podem ser levados também para a Fundação Getúlio Vargas, né, onde acontece a arbitragem, né, onde vem acontecendo ali a disputa ali também de uma forma extraoficial, né, extrajudicial, melhor dizendo. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez agradecer a sua presença que ficou aqui até o final, pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e mais uma vez, dá aquela moral, segue lá o nosso canal Canto da Fé, aqui ó, no cantinho da tela, clicou aqui e obviamente fica aqui nesse vídeo aqui, não vai embora, você já vai ser direcionado direto para um vídeo lá desse canal. Quem se inscrever vai participar do sorteio de 2 camisas oficiais do Vasco da Gama. Primeiro link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado ou clica aqui no cantinho da tela. Fica aqui, não vai embora, fica aqui que você vai ser direcionado para lá. Valeu!